vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor. Na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser jogado no inferno, aonde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. No evangelho que nós acabamos de escutar, nós vimos Marcos reunir nessa perícope alguns ditos de Jesus, que geralmente são instrutivos ou exortativos. O primeiro deles que aparece, primeira parte, digamos assim, João chama a atenção de Jesus para a repreensão que ele faz de alguém que está expulsando demônio no nome dele, mas não pertence ao grupo que segue. E essa ideia presente nesse pedaço tem mais ou menos sintonia do que é apresentado na primeira leitura. Na primeira leitura nós temos Moisés, que está cansado, povo de cabeça dura, pede ajuda ao Senhor. Então eles fazem uma lista de 70 anciãos, e Deus então tira uma porção do espírito de Moisés e coloca nesses 70. Só que na tenda só tinha 68,
porque os dois que estavam na lista não estavam presentes, mas o Espírito Santo desceu sobre eles aonde eles estavam. Mas aí Josué, cria de Moisés, chegou a Moisés e diz: olha, tem 2 que não estavam aqui, estão profetizando lá na cidade. Moisés fala para ele, né? Por quê? Você acha que eu estou com ciúme? Eu gostaria que todos profetizassem. O que emerge dessa ideia presente na leitura e no começo do Evangelho? Há uma ideia muito clara que a gente às vezes tem que entender. Que Jesus estabelece os seus modos legítimos de agir. Né? O Espírito Santo foi fiel, desceu sobre aqueles que estavam na lista, mesmo não estando presentes. No Evangelho, tem uns que não seguiam Jesus, mas expulsavam demônios no nome dele. Então, Jesus instituiu a igreja como sacramento do seu amor, como aquela continuadora da sua missão. Como diz o Papa Bento, no documento Dominus Iesus, né? Ou seja, Jesus Cristo subsiste na sua igreja. A salvação subsiste na igreja católica, ao ponto dele afirmar que não há salvação fora da igreja. É na igreja, e se a houver fora, é por causa da igreja. Mas isso não quer dizer que, uma vez que Jesus instituiu a igreja católica como instrumento do seu amor, da missão, com a sua missão, não quer dizer que a igreja é uma prisão de Jesus Cristo. Não quer dizer que Jesus Cristo está sob o nosso controle, à nossa mercê. A igreja é dele, né? Ele não é da igreja. Então ele não pode ser aprisionado, ele é o Senhor, ele extrapola a igreja. O que isso quer dizer na prática? E nos ajuda a não cair num falso proselitismo, não é? E ao mesmo tempo em criar barreiras para um possível ecumenismo. Isso significa que, por exemplo, se um evangélico ou alguma pessoa que crê no Cristo, ora por alguém ou em nome de Jesus suplica algo, Deus pode sim conceder aquilo, mesmo que ele não seja da mesma comunidade, do caso da católica. Porque o Senhor é o Senhor. E isso, de modo algum, põe em xeque a legitimidade da Igreja Católica, sua única igreja. Entende? Aquela que ele instituiu, que tem a sua sucessão apostólica. Mas também aqui, como desdobramento disso, aparece aquilo que é muito comum na vida comunitária, dentro dos grupos, entre paróquias, não é? Que é o ciúme, que pode desembocar numa rivalidade e até mesmo na inveja, né? Claro que a nossa paróquia não tem essas coisas, né? Mas por aí deve ter, né? Às vezes dentro de uma pastoral, né? Às vezes Deus age na vida do outro, ou de forma abundante se manifesta pelo outro, e às vezes nós temos essa mania de manipular a atenção, ou de centralizar as coisas, ou até mesmo de tomar posse das coisas, né? A igreja é nossa, nós somos igrejas, mas ela não é propriedade minha. Então isso tem que tomar muito cuidado com os ciúmes, que é percebível aqui, né? Senhor, o cara está expulsando, e ele nem segue aqui, não está junto com a gente, é possível isso, né? Por que não? O outro lá não estava aqui, o Espírito está lá profetizando, por que não? Bom seria se todos profetizassem, né? Depois ele enumera 3 ditos. O primeiro deles, fala da recompensa que é garantida àquele que serve por causa de Cristo. Que Cristo é a motivação das suas ações, que faz o bem por causa dele. O segundo vai falar do escândalo, que aqui da palavra grega é muito sentido muito mais amplo do que nós entendemos no cotidiano.
Nós entendemos escândalo como uma atitude, ação, postura que vai de contrário a princípios e valores ou coisas pela qual me comprometi a viver, né? Que também é escândalo, claro, mas a ideia de escândalo aqui é a ideia daquela da falta de continuidade. O que São Marcos aqui está querendo dizer com a palavra escândalo? Escândalo é aquela pessoa que faz a experiência de Jesus Cristo, está seguindo Jesus Cristo, e em determinado momento ele para de seguir. Uai, padre, isso não é escândalo não, é escândalo. Porque uma pessoa que fez a experiência de Cristo, seu Senhor e Salvador, que está seguindo, e em um momento para de segui-lo, isso é muito escandaloso. A gente costuma ouvir isso, por exemplo, você deve ter ouvido isso várias vezes, eu já ouvi aqui nessa paróquia isso. Padre, tem fulano, você precisa de ver, ele servia aqui, ele ajudava, ele fazia não sei o que, ele foi catequista, ele foi não sei o que, ele só não celebrou a missa, que nem padre, e não há de ver que ele virou evangélico. Já ouviram isso? Fulano que trabalhava aqui, era assim, atuante, precisa de ver, dava, pessoa cheia, iluminada, cheia de Deus, ele não vai mais na igreja. Você não se escandaliza com isso não? Isso é um escândalo. Ou seja, a pessoa que se manifesta como cristã em determinado momento para o seguimento, se uma pessoa parar de viver ou buscar a Deus por causa disso, essa pessoa, como diz aqui a palavra, né, a pena é pesada, né? Ele usa a imagem da pedra de moinho amarrada no pescoço e jogada no mar. E se você for fazer um desdobramento disso, nós podemos entender, que a gente não pensa, não para pensar, mas imagine Jesus, que deu o seu sangue na cruz para nos salvar, para que nós pudéssemos viver na graça, em comunhão com Ele, e aí pelo batismo nós podemos ser filhos, pela confissão nós podemos sempre estar em estado de graça, e a pessoa escolhe ficar muitos anos sem confessar. Isso é um escândalo. Um escândalo. Porque a pessoa em determinado momento da vida cristã, ela está indo na contramão de todo o esforço de Jesus para salvá-lo. Se Ele morreu para que você vivesse na graça, por que as pessoas insistem em ficar no pecado? Insistem em ficar pecando. Ou, a gente é fraco, né? E eu então nem se fala. Mas porque a gente insiste em continuar no pecado. Ou às vezes Deus instituiu a secada da Eucaristia, a missa. E aí se faz fiel e obediente à palavra. E Ele está aqui toda vez que Ele é chamado. E a pessoa, em determinado momento da vida dela, ele já não segue, não vem mais à missa. Isso é um escândalo. E pior, quando os filhos veem os pais, arregaça o seu olho. Se o seu filho se debandear pela falta de testemunho cristão seu, cuidado. Escandalizar os meus pequeninos. A gente não tem essa noção. Aí você pega um pai que não está nem aí para a confissão, não está nem para a missa, não está nem para a comunhão, não dá exemplo, tal, e a criança, né, vê aquilo, né, ou às vezes vê o pai fazendo, depois a mãe depois não faz mais e desvia o caminho. Então, que se seu filho uma vez se desviar, não foi porque você ensinou, ou pela falta de testemunho da sua parte. Tem muito pai e mãe que escandaliza os seus filhos com a conduta de vida, com a maneira de viver a vida cristã, não é? Então, nesse sentido amplo, também cabe o que a gente entende, não é? Então, nós precisamos continuar caminhando e perseverando e vivendo, né?
Por isso que o maior escândalo é a apostasia, que é aquela atitude de que você, em determinado momento, não só para de seguir, como você renuncia ou rejeita a vida cristã. O último que ele fala, usando a imagem do pé, do olho, da mão, ele fala de que o céu é o supremo valor. Que se alguma coisa está te impedindo de ir para o céu, ou que pode te levar para o inferno, arranca da sua vida. Arranca. Existe aqui uma radicalidade. Claro que a radicalidade aqui não é ao pé da letra, né? Senão, imagina, falava isso nas outras missas, né? Para um pouquinho e pensa nos pecados que já cometeu na sua vida. Imaginou? Quanta gente não teria mais olho, tanta gente não teria mais língua, tanta gente não teria mais órgão genital, nem ouvido, né? Mas não é esse sentido de radicalidade, é no sentido de que sim, aquilo que pode me levar para o inferno, aquilo que pode me causar condenação, eu tenho que tirar da minha vida. Isso é sábio. Isso é sábio. Exemplos. Por exemplo, você está lá, se a sua fraqueza é falar mal dos outros, é a língua, evita as pessoas tóxicas. Tem gente que tem defeito, ela nem tem consciência mais do que ela está fazendo, é automático. Evita a pessoa. Se você não consegue evitar, tocou no assunto, falou mal do seu irmão, sai fora, defende, ou senão usa o humor, como eu já usei, né? Caveira, caveira, quem te matou foi a língua, meu senhor, né? Usa a brincadeira, mas sai, porque se você ficar lá, ela vai puxar a sua língua, porque as pessoas são cheias de defeitos, não é? As pessoas são cheias de erros, isso é matéria graúda a todo momento para falar mal, e a antipatia, né, que a gente tem dos outros, isso faz ferver, não é? Faz ferver. Às vezes a pessoa cometeu um adultério, um homem cometeu, né, adultério, ou a mulher cometeu adultério com alguém do trabalho, né? Trabalha mesmo, está no mesmo lugar, muda de emprego. Não, padre, eu me decidi, eu não vou mais. Menino, vai cair, se não for hoje e amanhã, vai depois da manhã. Eu tenho que tirar aquilo que pode me fazer perder a graça. Eu já dei esse conselho, namoro. Olha, namora na frente das pessoas, né? Evita certas carícias, não é? Leva a vela, a sabedoria dos antigos, né? Senão você vai cair. 2 mais 2 é 4. Aí às vezes acontece muito isso. Às vezes vem nas confissões, padre, caí. Aí você pergunta, você fez assim, 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 não foi? Foi. Meu filho, 2 mais 2 é 4. É natureza. A maioria dos pecados que nós recorrentemente caímos é porque nós sempre demos as mesmas condições. Então o nosso corpo está acostumado, ele tem as mesmas condições, as mesmas tentações, e ele vai mesmo caindo. Então se você não consegue colocar a divina ordem, termina o seu namoro. É mais fácil ficar solteirana, moça velha, do que ir para o inferno com alguém, né? Percebe o que eu estou falando de radicalidade? Parece duro, né? Assim, às vezes as pessoas acham que eu sou duro, mas não é, né? Assim, é a clareza do Evangelho. Fácil? Não. Mas se nós não removermos, raciocina comigo, se nós não removermos aquilo que pode nos levar para o inferno, nós vamos acabar parando lá. Mas quer ver uma coisa, um exemplo mais claro ainda? Eu até vi um vídeo, falei isso em outras missas. Eu vi um vídeo do padre Fábio de Mello, onde ele recupera, ele faz uma leitura extraordinária de uma pregação do Monsenhor Abib, que o Monsenhor Abib fez uma pregação uma vez, eu tive acesso a ela, já até assisti ela muito tempo atrás, que ele pregava, profetizava que vai surgir no futuro, nós vamos ser controlados por chip.
Já viram essa história por aí? Aí falava de chip posto aqui, seria posto no meio da pele, que aí não tinha carteira de identidade mais, chegava lá com o seu chip, sabia que era você e tal, né? E o padre Fábio de Mello fez uma leitura interessante, falou assim, e a profecia se concretizou. Nós somos controlados pelo chip, só que não está em nós, está no celular. Todo mundo tem um celular. Com o celular ele sabe onde você está. Ele sabe quais são os seus gostos, tem logaritmo para saber onde você acessa, como é que você faz. E o pior ainda, ele sabe quais são os seus pecados. Antigamente a gente pecava, e a gente ia no padre, e confessava, e acabou. Hoje, fala que é criptografado. Quantos hacks já quebraram a criptografia? Hoje tem a Dark lá, a Web Dark lá, a área escura da internet, você acha que deletou, destruiu, está lá. Você vê constantemente alguém entrando no celular do outro, pegando foto de nudez, você vê isso na televisão. Daqui um dias, né, eles estão falando para você e te ligando e fala, eu sei o que você fez sábado à noite. Eu sei o que você está, onde você estava naquele dia. Está pensando que você está me enganando. Não é verdade? Qual a primeira coisa que você olha quando você acorda? Qual é a última coisa que você olha quando você acorda? Qual é a coisa que te chamou, você deixa tudo e atende? Qual é a coisa que você mais dá atenção durante todo o seu dia? Então aquilo que é para ser um instrumento útil, porque em si ele não é mau, mas depende da mão e da intenção de quem usa, o demônio tem usado essas coisas para pescar as pessoas. Tem usado para pescar. Não só com pornografia, essas coisas que você pode encontrar, ideologias, mas também você vai encontrar lá, que eu acho que é a coisa mais grave, que é a perda de tempo. Tempus fugit, o tempo escapa. E ele não volta mais. Durante esse dia você perdeu 4, 5, 10 horas. É o tempo do seu filho, é o tempo do seu trabalho, é o tempo do seu estudo, é o tempo do seu descanso. E aí você vai ficando escravo, cada vez mais virtual, menos real. Aí o que você faz? Conselho. Coloca um horário para você acessar. Acesse na presença das pessoas, porque a vergonha te protege. Não entre sem saber o que você vai fazer lá. Vai lá, entra, resolve e sai. Você ficar passeando lá dentro, o demônio te acha. E vai chegar ofertas para... Agora, não conseguiu controlar, arranca o celular da sua vida. Quem quiser falar com você, te liga. Mas se ele está fazendo você pecar, arranca. Não, padre, eu não quero mais pecar disso não, tal, não quero não, vou agora tal. Mas continua com o pecado, continua com a internet, continua acessando escondido, continua acessando toda hora. Ele vai cair, se não é hoje, é amanhã. Então, se nós não mudamos as circunstâncias, nós vamos continuar caindo. Então o nosso problema é que nós não sabemos lidar com perdas. A gente quer Deus, mas não quer perder certas coisas. E aí com certeza a gente não vai conseguir, porque você vai amar um e vai desprezar o outro. Então vocês vão ver que o pecado não é só fraqueza, ele é falta de sabedoria. É fácil? Claro que não é. É muito difícil. Hoje ser santo é mais difícil ainda. Ser cristão hoje é muito difícil, né? Nós estamos cercados, aprisionados por tantas coisas, né? Então, queridos irmãos e irmãs, o que você precisa arrancar? O que hoje pode te levar para o inferno? O que hoje você tem tirado da sua vida ou colocar a divina ordem? E se você não tiver essa radicalidade, você não entendeu qual é o seguimento de Jesus Cristo. Renuncia a si mesmo, perder a vida para ganhar. Entende? Então nós precisamos dessa decisão de vida.
é bonito levantar sempre, né? Que é o que a confissão reflete, né? Quem vem se confessar é uma pessoa que tem consciência de que é muito fraco, mas ele decidiu não ficar no chão, né? Decidiu não deixar o pecado reinar na vida dele, né? Claro que tem que lutar, né? Lutar até o sangue, como diz os Hebreus, para não pecar. Mas se cair, não pode ficar deitado. Se o teu olho te leva a pecar, arranca. Se a tua mão tiver, arranca. Se o teu pé, arranca. É melhor assim do que você ir para o inferno. Não são palavras minhas, né? São palavras do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós vamos juntando os nossos vícios, os nossos pecados de estimação, os nossos apegos. E como é difícil ser santo, como é difícil. Mas para isso acontecer, o céu tem que ser o meu maior desejo. O céu tem que ser convicção para mim. Se não for, tudo que eu falei aqui não tem sentido, né? E nós não podemos perder também a esperança. Às vezes a gente vê a dificuldade nossa, mas se não tomar cuidado, né, vai nos pegando, vai nos enrolando, e quando você vê, você está todo amarrado, você não tem para onde sair mais, né? E aí está cada vez mais distante de Deus, né? Mas o Senhor veio para nos libertar. Então, peça a Deus essa graça hoje, né? Senhor, o que pode me levar para o inferno hoje? O que eu preciso arrancar da minha vida? Dai-me força, Senhor. Sabe o que me encanta? É que Deus me ama, te ama, e Ele nunca desiste de nós, né? E a gente também não pode desistir do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.